Boa noite a todos. Prazer rever rostos amigos, pessoas queridas aqui de Rio Preto, que é uma cidade vizinha minha, um pulinho, estamos em Catanduva, né? E que nos acolhe tão bem. Esta noite vamos papear sobre algo muito interessante, que eu creio, penso eu, isso é uma opinião própria, minha, que todos nós almejamos, pelo menos almejamos, queremos, desejamos conquistar. Alguns já o praticam, outros ouvem falar, acham bonito, insiste para que outros façam. Mas comigo, quando o espelho da vida se volta para mim, é bem verdade que eu tenho as minhas justificativas para permanecer como estou. Afinal, eu sou assim mesmo. Vocês que não me conhecem, mas para aqueles que já me conhecem e sabem que eu sou assim mesmo e pronto. Aqueles que estiverem incomodados comigo, com o meu temperamento, com o meu jeito de ser e de conduzir a vida, que se mudem. Não é verdade? Que se mudem. É assim que todo orgulhoso fala. Eu sou assim mesmo e pronto. E parece que se orgulha em ter na sua árvore genética o pai que foi assim, o avô, o bisavô, o tataravô, até se perder não sei lá as quantas, que a personalidade deve ser assim. Portanto, aquilo que você faz para mim, se eu julgar que você deve ser condenado de acordo com o meu ponto de vista único e exclusivo, eu não vou medir esforços e nem vou poupar para julgá-lo e vou fazer. É interessante porque talvez todos nós aqui temos um objetivo em comum. Pedir a Deus, ao anjo guardião, ao protetor, demos o nome que melhor identifica a nós. Pedir para melhorar, para nos livrar dessa, só mais essa. Depois eu começo a fazer a minha parte. Não é bem assim? E principalmente no início de ano. De uma virada de um ano para o outro, como nós prometemos. A maioria gosta de ficar nas lentilhas e nos pulinhos, que é mais fácil. Esse tipo de promessa termina ali para março, no máximo. No máximo termina. Agora tem uma que ela nos diz respeito em particular, cada um de nós, sem exceção, um dia passará por ela. É um fato. Não há como se esquivar, acredite ou não. E eu não estou aqui para impor um ideal. Não é esse o meu objetivo e nem o objetivo da doutrina espírita. Não impor um ideal, mas sim procurar esclarecer através do bom senso. Jesus foi um ótimo, e por que não dizer o melhor de todos os esclarecedores e orientadores que por aqui já passou. Tanto é que a questão 625 do Livro dos Espíritos o coloca como sendo o guia para nós, seres humanos. Aquele personagem que nós devemos aspirar a conquistar os seus conhecimentos morais. É daqui que a gente começa a nossa palestra da noite. O Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução da obra, que é quando Allan Kardec vai explicar o objetivo, assim como nós, quando concluímos o nosso curso e vamos apresentar a nossa monografia, o nosso trabalho de conclusão. Então, nós temos que apresentar aquela conclusão. E no objetivo da obra está do que se trata o Evangelho segundo o Espiritismo.
No primeiro parágrafo, nas primeiras linhas, nós já vamos nos deparar que o Evangelho segundo o Espiritismo vai tratar dos ensinamentos morais de Jesus. Tratar do ensinamento, do conteúdo moral. Aquilo que Jesus deixou a nós para servir de caminho, como sendo a sua verdade, essa verdade universal que é colocada para todos nós, sem preconceito, sem estar aqui, sem estar ali, sem estar lá. Não. Pertence a cada um de nós. Caminho para conquistar a verdade, para viver essa vida com a plenitude que já podemos, cada um de nós, começar a desfrutar. Só vai ser preciso um ingredientezinho, porque a conclusão, esse objetivo dessa obra, aponta que esta parte moral, que é o ensinamento do Cristo, tá? Aponta que estes ensinamentos faz com que nós, espíritos que somos, temos de ficar face a face conosco, com os nossos defeitos, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, com aquela situação que nós estamos passando hoje, por exemplo, e que eu achei que eu não ia suportar. Eu tenho de ficar frente a frente, face a face, e encará-la, para poder encontrar as informações necessárias de acordo com a necessidade que eu estou vivenciando. Porque a vida está me dando um sinal. Esta recapitulação, onde eu estou novamente inserido aqui no processo físico, a nossa jornada física, eu estou recapitulando várias histórias. Várias. E em várias delas eu tenho dificuldade de passar adiante. Seja no campo dos relacionamentos, dos afetivos ou dos sociais, onde eu convivo com amigos. Seja no campo psíquico, onde eu tenho enormes transtornos que eu carrego comigo. Seja na dificuldade de abrir mão, no apego, onde eu não abro mão nem de sentimentos que já aconteceram comigo há 10, 20, 30 anos atrás. E eu os insisto em carregar até hoje, porque nós somos assim mesmo, lembra? E pronto. Então eu tenho o direito de ficar com a mágoa e ressenti-la, a ponto de transformar a mágoa em ódio, até que ela não aguenta mais e extravasa e agride o próximo. Quando não, eu já estou agredindo a mim mesmo, me candidato à vaga de auto-suicida, que muitos de nós praticamos todos os dias, de modo impensado, porque somos assim mesmo. Não nos damos conta do nosso temperamento, que está atrelado à nossa personalidade espiritual. Nem perguntamos para quê nós elegemos determinados sentimentos em nós e vivenciamos de uma tal maneira, indicando que esse mundo íntimo é verdadeiro e por isso só pertence a mim. E eu posso sim lhe condenar se eu quiser. Porque eu sou senhor de um ponto de vista e de um temperamento exclusivo. E no meu raio de ação, que pode ser no meu lar, eu mando e sou obedecido. Mas esquece que o Evangelho também diz que quando dar as costas, também é odiado. Nós acreditamos, por exemplo, que não levar desaforo para casa é ter opinião própria. Veja bem. Não levar desaforo para casa é deixar-se dominar pelas emoções que eu carrego dentro de mim. Eu sou mais fraco do que elas. Eu preciso pôr para fora aquilo que está me comendo por dentro, porque eu não tenho educação interior. Mas eu quero chegar nesse ponto lá na frente. Então nós estávamos na introdução do Evangelho. O objetivo da obra, que seria o ensinamento
moral do Cristo. Ok, por que nós começamos falando disso? Porque esses ensinamentos morais faz com que cada um de nós, criaturas, né, ficamos frente a frente com as nossas deficiências e vamos apontando, puxa vida, isso aqui eu aponto no outro, eu tenho. Nós temos. Os outros, o próximo, é como se fosse um espelho refletido para nós, mas dificilmente, poucas vezes, nós vamos nos reconhecer. O outro erra. Eu tenho justificativa para agir como ajo. Por isso eu lhe condeno. Isso talvez me impede de voltar atrás, de pedir perdão, por exemplo. Veja bem, há espíritos, há almas encarnadas que decidem carregar uma mágoa, talvez por 30, 40, 50 ou 100 anos, enquanto estiver num processo físico. Porque acredita que é assim mesmo, e vai levar. E vai querer se depurar onde? No plano espiritual. Onde vai ter um conflito e uma surpresa muito grande. André Luiz já nos dá esta dica, por exemplo, no livro Nosso Lar. A introdução de Nosso Lar, Emmanuel, quando está apresentando o amigo espiritual, nos últimos parágrafos, já aponta essa necessidade, que nós devemos nos preocupar com a nossa espiritualidade, ser espiritualizado. Todo aquele que é espiritualizado é um ser melhor, é um ser de bem. Se preocupa com o próximo. A primeira coisa que um ser espiritualizado pensa, poxa, mas se eu fizer isso, o que o outro vai pensar? Eu gostaria que fosse feito a mim. É um roteiro do Cristo isto. Por isso o ensinamento moral, conforme propõe o Evangelho segundo o Espiritismo, é difícil de ser seguido. É por isso que nós preferimos admirar o Cristo, ter o Cristo nos lábios. Porque eu nem me preocupo em saber qual é o meu raio de ação. Por exemplo, eu quero mudá-lo, mas eu não sei se o meu raio de ação chega até aqui. Eu quero sair na internet, nas redes sociais, mostrando o meu grito, mas de repente ele não passa de uma curtida. Calma, ninguém quer saber do seu problema, a não ser pessoas que têm problemas. Pessoas felizes estão muito ocupadas. Elas estão vivendo a felicidade. Então não tente chamar a atenção do outro com o problema, não chame a atenção do outro com o bem. Porque o bem transforma e o mundo precisa disso. Então, um ensinamento moral exige um ingrediente, que é o que eu quero tratar. É o esforço pessoal de cada um de nós. Qual é a qualidade deste meu esforço pessoal? O que eu estou fazendo realmente para promover em mim a diferença? Porque acreditem, eu posso fazer diferença para alguém. Para alguém que espera que eu faça a diferença. Então, haja dentro desse círculo de ação. Comece mudando o temperamento no seu raio de ação. Próximo àquelas pessoas que nós costumamos ferir diariamente, os nossos familiares. Que é onde nós estamos matriculados para acertos. Então, por que não começar o esforço pessoal para mudar ali? Porque se eu me formar no núcleo, família, no lar, eu estou formado para o mundo. É fácil amar quem está longe. É fácil amar aquela pessoa que eu elegi para amar. Mas depois que passa a fase do encantamento, a programação espiritual começa a se revelar. A minha e as suas somadas, teremos juntos uma nova equação. E aí? Aí nós abandonamos o barco do esforço pessoal. Então nós precisamos aprender este caminho do conheça-te a ti mesmo, como nos indica a questão 919 de O Livro dos Espíritos. O método prático e eficaz, conforme questionou Kardec aos benfeitores, qual seria? E eles indicam o caminho: conhecer
a si mesmo. Só que o processo do conhecer a si mesmo não é tão simples assim. Não basta falar assim, conheça a ti mesmo que você vai melhorar. Não, não vai. Porque isso tem que ser levado em conta, a condição moral da outra criatura, em termos de evolução, como ela vê o mundo que o cerca, como ela age, como ela interage com esse mundo que o cerca. Como foi a sua condição cultural, onde ela foi inserida, que lhe deu a educação, aquela que ela absorveu do seu meio. Conhecer a si mesmo não é um processo tão simples. Nós temos de dar graças, agradecer porque a academia avançou muito neste campo e trouxe Jesus para os consultórios. Estão libertando muitas almas. E nós vamos progredir muito mais ainda. Esse caminho do conheça-te a ti mesmo é muito profundo. Porque uma experiência que para mim é positiva, que eu já estou vendo, onde eu já não erro mais, onde eu empenho o meu esforço para melhorar, para o outro não serve. Ele não está naquela frequência, ele não se encaixa. É como uma peça de quebra-cabeça diferente do molde que eu quero propor àquela criatura. Por isso que muitos de nós nos frustramos. Porque eu vejo no outro o reflexo daquilo que eu quero para mim. Mas quem diz que o outro traz aquelas referências íntimas, na sua personalidade? Eu só vou saber observar isso com a convivência, com a observação sincera, com a autocrítica. Ninguém melhora, ninguém pode ser candidato à reforma íntima se não for autocrítico. Crítico de si mesmo. Crítico sincero, para identificar aquilo que aponta. Porque às vezes eu aponto o erro no próximo, porque para mim é fácil eu mudar. Eu já conquistei aquele patrimônio. Eu já conquistei, melhor colocando, aquela virtude. Para mim é fácil. Eu não tenho o direito de exigir, de obrigar que o outro veja o mundo pelos meus olhos. Isso é violentar o espírito encarnado. Porque ele não vai ver e muitas vezes vai se revoltar. Talvez seja por isso que muitas famílias rompem o seu laço devido à imposição daqueles espíritos que já traz na sua bagagem interior, no seu histórico espiritual, a condição de ser aquele que impõe. Mas, dependendo da experiência que vai enfrentar em uma nova jornada física, pega também espíritos rebeldes, que vão lhe dizer, mas eu não aceito. E abandonam o lar. E talvez o meu orgulho vai gritar, aqui é do meu jeito. E aí eu quero modificar o Brasil com o meu grito de insatisfação. Nós não vamos conseguir. Não é assim que se processa a pátria do Evangelho. Que todos nós temos orgulho de dizer. Mas é a nossa realidade? Nós somos exemplos do Evangelho nas ruas? Meu raio de ação é onde? Onde ele começa, onde ele termina. Onde eu posso mudar? O que eu posso mudar? E aí a pergunta-chave, que pode tanto me aquietar falando calma, ou falar esforço, para que eu quero mudar? É para satisfazer os meus desejos? Porque os benfeitores espirituais, eles vão avaliar o nosso esforço, o esforço particular de cada um. Por benemerência divina, nos adverte, o capítulo 19 do livro Missionários da Luz, a lição Passes, André Luiz, que todos nós, sem exceção, mediante esforço ou não, seja bom ou seja classificado como mal, todos nós, sem exceção, somos atendidos por benemerência divina. Todos nós. Mas um dado interessante que ele coloca nesta lição 19 é que as casas geralmente prescrevem
para todos os frequentadores que passam por uma intervenção espiritual, por um atendimento fraterno, por um aconselhamento onde é encaminhado ao tratamento fluídico, 10 sessões do tratamento. 10 passes, 10 aplicações. Percebam isso. E aí eu ficava me perguntando, mas quem que inventou essa moda no Espiritismo? Até que um dia eu achei. Mas eu já havia lido o livro Missionários da Luz. Mas o olhar mecânico da leitura não me deixava absorver o necessário. Uma coisa é você ler a obra, outra coisa é entender o que o agente que está ali ditando por trás da obra quer dizer. Ali no caso, é André Luiz, é um espírito desencarnado. O que o agente André Luiz, o que ele quer passar para nós naquela vivência? Daquela vivência que ele experimentou. Estava ele em um centro espírita, onde com seus instrutores iriam fazer a avaliação, o diagnóstico. Ele como sendo um aluno. Para ficar fácil para nós, igual quando nós nos matriculamos em medicina, que seja o mais próximo dessa experiência que está no livro, e então o doutor, professor encarregado da turma, vai conduzir os alunos para que eles observem a moléstia, o distúrbio, o desequilíbrio e dê os seus apontamentos, como também faça a pergunta, para que o instrutor, por sua vez, experiente no campo, dê a sua posição final. Dê a sua aprovação ou não, e logo a sua orientação. E então começa. André Luiz observa um senhor que estava passando por dificuldades, apesar do esforço de vir até o centro. Mas vejam bem, bastaria somente isso? Só vir à casa de oração, ao culto, à igreja, ao centro espírita? Ah, já estou fazendo a minha parte. Será que isso é o esforço íntimo? É o esforço pessoal necessário para nos libertar dos nossos sentimentos inferiores? Será que isso bastaria? E então continua André Luiz descrevendo que aproxima-se do Senhor e observa que ele necessita de cuidados. O orientador pede para que ele aguce o olhar espiritual, faça um diagnóstico, para olhar além da matéria. Observe, André. E André Luiz aproxima daquele senhor e percebe que tanto o fígado quanto o baço estava comprometido energeticamente. Algo pairava ali. Energias densas. Estava desestruturando, desorganizando, criando um desarranjo perispiritual. Perispírito, que também é matéria, em nível mais rarefeito, quintessenciado, que foge e escapa aos nossos sentidos do olhar físico, da visão física. Apenas isso. Salvo para aqueles, com exceção, que estão aqui presentes e despertos no campo da visão extrasensorial. Esses conseguem perceber alguns irmãos que estão aqui conosco. Fora isso, todos nós, sem exceção, não o vemos. André Luiz observa pelo espírito e percebe, observa aquele senhor e percebe que há um desarranjo no fígado e no baço. Por que será? Órgãos de choque. Absorve raiva, ressentimento, fígado, baço. Tudo que é circulatório. Olha, percebe? Prende. É só assim mesmo, duro. E o organismo vai responder, é um comando mental. Querem aprender mais sobriamente? Leiam o livro Pensamento e Vida, de Emmanuel. Aquilo é um tratado dos mais avançados que existe. A mente é um espelho da vida em toda parte. E dali por diante, podemos nos deliciar com suas informações. Começa ele, no primeiro capítulo. E enfim, André Luiz dá o diagnóstico. Estou vendo o fígado e o baço comprometido. Substâncias estranhas estão ali. Vamos curá-lo. Não, André. Não podemos. André se assusta.
O aluno, mas como não para o professor? Nós não somos médicos. Não temos de curar o paciente? Sim. Só que a medicina espiritual é diferente. Causa e efeito. Não castigo. Jamais. Leis divinas gravadas na consciência, em potência, aguardando o momento do despertar da criatura. E a cada grau de evolução que nós vamos conquistando, espiritualmente falando, eu compreendo mais a vida, mais responsável eu sou, já nos dizia o Cristo, há mais de 2000 anos. Tu sabes, tu é mais responsável. A ti eu abro os olhos, vá e não peque mais. Porque se pecares, te sucederá coisa pior. Indicando que a responsabilidade é nossa, inteiramente nossa. Por isso, o ensinamento moral de Jesus exige esforço do discípulo. Aquilo que nós não queremos. Acha que eu vou querer olhar para mim e virar o indicador para mim? Não. Isso não. Estou muito ocupado enumerando aqueles que eu quero observar a vida. E hoje ficou mais fácil, né? Se antes, pensem comigo, a gente cuidava de 3, 4, 5 vidas no máximo, imagine agora com a internet. Gente, tem pessoas que têm 5.000 amigos, é o limite máximo, né? Consegue cuidar da vida de todo mundo. Não sei como faz, mas consegue. Então percebam como que nós estamos deixando de progredir espiritualmente, escolhendo adoecer espiritualmente. É o caso desse senhor. Vamos voltar à reflexão. Vejo o baço e o fígado comprometido, mas não podemos curá-lo. E aí o instrutor, veja o instrutor. André, antes de darmos a cura, temos de lembrar que somos educadores de almas. Não podemos tirar a moléstia desse senhor. Não podemos. André Luiz, ainda assim, precisava de esclarecimento. E ele vai continuar. É verdade, André, nós estamos aqui para atender às necessidades. E nenhuma necessidade deixa de ser atendida. Toda prece é atendida. Assim nos informa a questão 660 de O Livro dos Espíritos. Toda prece, toda súplica, jamais é recusada. Porque ela aproxima o homem de Deus. Porque ela o torna melhor. Pelo menos esse é o objetivo da prece. Tornar a criatura melhor. Porque todo aquele que pede para receber tem que se elevar, tem que promover, tem que melhorar. Eu tenho que me elevar ao nível da minha prece. Exige esforço. De nada vale eu orar o Pai Nosso todas as noites, mas pedir perdão das minhas ofensas, mas logo a sabedoria universal desta oração dominical inverte-se para mim. Eu lhe perdoo conforme você perdoar o seu ofensor. Que oração chata, não é? Ela tinha que tocar nesse assunto. Ela tinha que fazer que eu perdoasse ou me pedir o perdão justamente daquela pessoa que eu não suporto. Não, aquela lá não suporto, não perdoo. Que seja feita a tua vontade. Uma oração perfeita, com um mecanismo de cura, de entendimento, de libertação. E nós a proferimos há mais de 2000 anos, sem prestar atenção. No processo depurativo e no antídoto que ela carrega. Que cura e liberta a criatura. E então o orientador começa. André, nós damos sempre o alívio. Notem, todos nós quando chegamos numa casa que está destinada a servir no bem, no nosso caso aqui, a casa espírita, nós recebemos um alívio quando aqui entramos. E eles informam isso. Ali eu comecei a matar a charada. Falei, ai, então é assim que vocês pegam a gente? Aí ele continuou, o benfeitor. Nós damos o alívio. Este irmão que está aqui, por exemplo, que chamou sua atenção, claro que estou colocando nas minhas palavras, tá? No texto é melhor redigido. Este irmão que está aqui, que chamou sua atenção, ele já vem à casa por praticamente 3 meses.
ele já passou pelas 10 sessões que a benemerência divina concede a toda criatura, seja ela boa ou má. 10 sessões. Estas ordens, André, nos vêm da espiritualidade superior. Conceda 10 sessões à criatura. Por quê? Vamos mais a fundo agora. Olha o esforço pessoal. Se eu preciso vir a casa por 10 vezes, em 10 palestras, indica-se o quê? Que essas 10 palestras têm de me tornar uma pessoa melhor. Não, a palestra não é para aquele que ficou em casa, que servia certinho a carapuça para ele. Não, aquele não está na frequência da palestra. É para mim, para que eu adeque a mim aquela carapuça e aprenda a suportar. O injusto suportando o injusto, sem ser conivente com os erros do injusto. Isso é bom senso. Isso não é participar do erro, é ser instrutor de alma. E o Evangelho nos orienta a isso. 28 lições, 28 medicamentos à disposição, para que nós possamos utilizá-los no momento que necessitamos. Mas esses medicamentos não devem ser para remediar o efeito, mas para prevenir, para nos tornar imune. E isso vai necessitar de esforço pessoal. E conclui, então, o instrutor de André Luiz. Este irmão vem a casa por 10 vezes. Hoje é o 10º atendimento. André, ele não mudou. As palestras não são para ele. São sempre para alguém. Ele não muda, ele não fez esforço algum. Nenhuma promoção surgiu nele para que houvesse ressonância, simpatia com as nossas energias para com ele. O campo energético do seu corpo espiritual não recebe a graça e a dádiva do Senhor, porque ele expulsa com o seu ponto de vista e temperamento exclusivista. Fora daqui, André, este irmão incentiva rixas, inflama fofocas. Na menor oportunidade que tem, já começa a ser maledicente. E a maledicência é o tribunal mais injusto que existe. O tribunal mais injusto. O réu nunca está presente para se defender. Olha a que ponto nós chegamos com a maledicência. Este irmão foi contaminado pela maledicência, a divulga, a incentiva, propaga a discórdia, levando informação negativa de um para o outro, porque diz, ao nosso ditado popular, eu sou assim mesmo, ainda bem que eu não consigo segurar a verdade, eu falo a verdade. Que verdade? Qual? A nossa? Por que eu me incomodo tanto ao ponto de falar essa verdade? Faça a pergunta, para quê? Eu sempre coloco isso nas minhas exposições e diálogos fraternos como nós. Não por quê. O porquê me dá uma justificativa para agir assim. Você me esbofeteou, por isso estou fazendo isso. Não. Mas para que eu quero descer no nível do meu agressor? Qual é o objetivo? Vai me transformar em quê? Então aí eu aquieto minha alma. Então, André, este homem não muda. Ele prejudica. E como ele prejudica, ele gera ódio nas pessoas. A presença dele por perto é repulsa para muitos. As pessoas não gostam de ficar próximo a ele, porque ele não muda o jeito. Imagine você, essa energia vindo ao encontro do seu emissor. Vai encontrar ressonância. Essa sim encontra ressonância. Por quê? Porque ele emite. Quando eu dou o golpe verbal, a agressividade física, eu estou na frequência certa para receber a reação. Ela já aconteceu. Pode ser que fisicamente eu aproveite do meu próximo, por ser portador de uma força física maior. Logo, isso indicaria covardia. Porque o forte, segundo a obra, o livro dos Espíritos, estaria no mundo para servir, protegendo o mais fraco.
Mas não é bem verdade, não acontece assim. Enfim, conclui ele, então nós não podemos libertá-lo, nós vamos aliviá-lo. Porque toda vez que ele chega a casa, temos de fazer todo esse trabalho de limpeza. Ele sai melhor, mas se contamina após voltar para o seu ambiente, para o seu raio de ação. Então, qual é o nosso esforço para merecer aquilo que eu desejo? Porque talvez o que eu desejo não está no campo do meu merecimento. O que eu mereço é o que eu tenho agora. Como está a nossa vida? Quantos de nós conseguem detalhar os acontecimentos e as ocorrências desta data, de hoje, até agora? Foi tudo o que eu mereci, aquilo que eu recebi. Nem mais, nem menos. A vida me recapitula todos os dias, a todo momento, a todos os segundos, as lições mais necessárias ao meu aprimoramento, ao meu adiantamento, ao meu progresso, ao meu esforço para promover essas dádivas. Se eu me esforçar, aí eu vou experimentar algo além do meu merecimento. Eu vou experimentar as dádivas. E aquele que experimenta uma dádiva se maravilha, sente. Aí não está mais nos lábios e nem no intelecto somente. Transfere o conhecimento para o coração. É diferente. A cura se processa nesse cenário quando é necessária processar. Quando dentro da minha programação espiritual, talvez dentro de uma ficha de horas extras de trabalho, de esforço pessoal, concede-se a mim então uma moratória e às vezes uma cura súbita, desafiando os conhecimentos da ciência atual. Aquilo que nós chamamos de o verdadeiro milagre aconteceu. Se nós tivermos esta promoção, imagine o grau de responsabilidade que nós temos a partir dali. Imaginem isso. Então todas as preces são ouvidas, mas respondidas de acordo com o grau de esforço pessoal de cada um. Seria uma insanidade atender os desejos que nós rogamos ao Altíssimo. Não, nosso coração ainda não está pronto para parar de sofrer. Não, o meu desejo por aquilo, ou aquela pessoa, ou outra, não está pronto para ser atendido. Não, a situação não vai mudar amanhã só porque você está pensando positivo hoje. Eu vou crescer diante de tudo isso e passar por isso. Até o momento que estes detalhes que ocorrem na minha vida, que eu chamo de problemas, que alguns fogem ao meu controle, aqueles problemas que me surpreendem, que me tiram a alegria, que me ceifa um filho que até há poucos minutos atrás estava no meu colo, ou que faz partir aquela pessoa que eu amo. Então, eu vou começar a olhar para estes problemas com um outro olhar. Pode ser que a partir daí surja o interesse de eu compreender realmente o que é esta questão número 1 de O Livro dos Espíritos, que é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Um pouco mais à frente, estudando em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, lição de número 3, Justiça das aflições. Eu vou me deparar ali com uma palavra, uma afirmação, uma instrução libertadora. Se credes em Deus, credes em uma causa justa. Isso nos faz meditar. Nós temos que sair
desta condição de enlatado que dita as regras do mundo atual. Prestem atenção, não é interessante despertar mentes. Uma mente desperta cria uma outra realidade de necessidade. E de repente a minha necessidade pode ser não ficar mais correndo desesperadamente para ter, até se perder de vista. Porque eu confundo muito esforço pessoal com dor. A dor não precisa ser necessária, mas a dor, sofrimento para me libertar. Basta que eu compreenda o esforço pessoal. Então, na maioria das vezes, aquilo que eu chamo de dor é esforço pessoal. Eu estou fazendo um esforço para passar por esta dificuldade. De repente, hoje, eu tenho uma dificuldade. Agora, eu estou aqui por um objetivo. Mas este objetivo, eu vou alcançar a libertação desta meta, deste problema, melhor colocando, deste conflito, deste desarranjo íntimo, desse desajuste. Hoje, eu me sinto no direito disso. Aí vale as duas colocações. Respondam, por quê? E para quê? Nós vamos ver como é diferente. Se eu me curar, eu me promovo em quê? Eu volto a fazer as mesmas coisas de antes, a prejudicar, a maltratar o outro, só porque eu sou assim mesmo. Lembrem-se, o eu sou assim mesmo me colocou nessa condição. Não espere a vida criar circunstâncias educativas. Porque aí não adianta chamar a mãe e nem o pai. Porque são leis perfeitas na consciência, encontrando as oportunidades dentro das circunstâncias, dentro do movimento de circunstância da vida, numa sincronicidade perfeita, onde eu vou estar na hora, no momento e no local exato da ocorrência. E talvez mesmo assim eu blasfeme contra Deus por me encontrar ali, porque eu não mereço aquilo. Mas não me dou o direito de mover uma vírgula dentro de mim para me tornar melhor para vocês, para transbordar amor para as criaturas que convivem comigo. Que é coisa mais gostosa do que fazer uma outra pessoa feliz? Você chega perto, a pessoa sorri, ô satisfação, tem dinheiro que paga isso. Tá, o dinheiro compra algumas coisas, ele é necessário, nós precisamos dele. Mas nós confundimos muito felicidade com prazer. O prazer me dá uma noção de felicidade. E quando eu o experimento, e eu vicio em prazeres apenas, cada vez mais eu vou ter que fazer uma corrida desenfreada, empenhando esforços para conquistar objetivos, para impressionar as massas, de uma maneira que talvez eu vou dormir hoje pensando, com o quê? Ou com quanto meu vizinho vai acordar amanhã? Veja as perturbações que nós trazemos para a alma. No mesmo capítulo 5 do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos, só que agora lição 23. Tormentos voluntários. Nós elegemos os tormentos. Empenhamos um esforço pessoal para eleger tormentos. Vamos caminhar agora para a conclusão, porque se aproxima a hora da novela. Pensem comigo. Eu quero melhorar. Eu quero provocar uma modificação interior. Mas é interessante, eu separo a minha vida de encarnado com a vida espiritual. O tempo todo que eu estou aqui, eu quero aproveitar a vida. E quando eu saio de uma situação frustrante, a primeira frase, agora eu vou fazer tudo que eu não fiz. É a primeira coisa. Sendo que aquela escola me amadureceu e me formou.
para que o próximo que for matricular nela, eu esteja melhor. Para oferecer qualidade de vida para o outro. Esforço pessoal está muito mais além do que nós imaginamos. Então, o caminho do conhecer a si mesmo precisa de um método prático e eficaz. Santo Agostinho nos escreve isso na questão 919, quando dá o seu exemplo de vida enquanto esteve encarnado, pedindo para fazer como ele, reavaliando os acontecimentos do dia. Veja bem, é um método, onde eu consigo identificar em mim muitas fraquezas, muitas necessidades. Porém, veja bem, mesmo identificando, mas aqui eu agi certo, mereceu, e nesse outro também, nem vou analisar esse, que esse aí merece ser surrado por todos. Então, eu insisto ainda em justificar os meus erros. Por quê? Porque, afinal de contas, eu estou sempre certo em algum ponto. Difícil fica alcançarmos a cura interior. Difícil fica alcançarmos a libertação de determinados conflitos quando eu separo esta minha vida espiritual. Ou seja, eu estou aqui apenas para me preocupar com a matéria, mas esqueço que sou um espírito, uma alma encarnada neste momento. Então, por que não progredir? Já aprimorando-se a partir de já para a nossa volta. Somos espíritos. Todas as experiências são espirituais. Estejamos nós matriculados na matéria, igual aqui estamos, os encarnados, estejamos nós fora da matéria. Toda experiência de vida é espiritual. Nós estamos vivendo fisicamente, nos relacionando fisicamente. Temos nossos conflitos, nossos problemas, nossas dificuldades, nossas limitações em lidar com o próximo. Mas é justamente esse atrito, estas diferenças que me faz ver e me faz ser atraídos por vocês. A ponto de nós encontrarmos na vida aquela pessoa que é chata, insuportável, mas que daqui a pouco eu vou estar declarando no altar, eu te amo. Porque não consigo viver sem sua chatice, sem sua rabugice, que me pega no pé, que me desafia, que me faz melhorar para me tornar uma pessoa que antes tinha um temperamento e hoje tem o outro, graças à convivência. Quantos de nós estamos empenhando esforço íntimo para nos renovar interiormente? Vamos levar essa pergunta para casa, para que possamos nos transformar, exigir menos do outro. Aqui eu faço uma colocação do meio de nossa fala aqui. Eu espero muito do outro, porque eu quero que o outro me realize como eu o vejo. Mas aquela tela é pintada por mim. O outro, talvez apenas se simpatize com aquele modelo. E aí eu não consigo mudar a pessoa e saio frustrado da convivência. E se nós pudéssemos entrar em sintonia com nossa programação espiritual, com a nossa programação reencarnatória agora? Vamos pedir auxílio. Pedir para que nós nos sintonizemos com a nossa programação espiritual, para que possamos entender por que tantas dificuldades em determinadas áreas da vida. Com todos nós é assim. Em determinadas áreas da vida, nós temos mais dificuldades. É justamente ali o ponto a aprimorar. Nós precisamos trabalhar estes recursos para nos tornar seres melhores. E assim nós vamos, pouco a pouco, modificando esse cenário interior e entendendo que o esforço é de cada um. Cabe a mim despertar. A educação nós temos. E hoje, numa velocidade muito rápida, basta utilizar o bom senso para que não desviemos para caminhos onde estamos satisfazendo as nossas necessidades,
E então eu vou ouvir aquilo que eu quero, para que aquilo endosse a atitude que eu quero tomar. É diferente. A humanidade precisa aprender a sair da sua infância psicológica, da sua adolescência psicológica. A partir daí, nós vamos nos curar dos males que nós mesmos estamos oferecendo para o mundo. Ser carta viva do Evangelho não é algo tão simples assim. Se nós queremos dar exemplos para as futuras gerações, devemos todo dia nos perguntar, quando encerrar esse dia, e no balanço, o que eu ofereci para o mundo hoje? Alguém tem o que reclamar de alguma das minhas atitudes? Esta informação está no capítulo 17, sede perfeitos, item 3, o homem de bem. Então vamos trabalhar, todos nós, sem exceção. E aí talvez, por um breve instante, nós vamos entender as maravilhas das afirmações de André Luiz, na obra Missionários da Luz, lição 19, que aqui falamos. Passas. E entender que a benemerência divina, neste momento, neste exato momento, não importa a condição que você chegou aqui, não importa o conflito que esteja carregando dentro de si, não importa quanto culpado esteja se sentindo, a benemerência divina vai lhe dizer, sim, tu serás atendido. Agora, vai caber a nós querer decidir ficar apenas no alívio ou nos curar realmente. E então conclui o benfeitor espiritual e orientador de André Luiz e conclui também a nossa fala da noite. André, por ora, nós não podemos mais curá-lo. Vamos nos afastar. Entregaremos ele à sorte. Ele sempre terá alívio. Nós vamos voltar mais tarde, num futuro. Neste período, a vida, através do sofrimento, o terá corrigido. Aí nós vamos encontrar sintonia com sua mente. E quem sabe, o seu esforço íntimo nos permita abraçá-lo. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja.